Galera, lançamento de carro aqui no Brasil é uma coisa que não para de acontecer. Só dos SUVs ainda tem muita coisa para vir. Esses 5 aqui, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, 2 marcas são completamente novas. A gente nunca viu vendas dessas 2 montadoras acontecendo aqui para nós, mas elas já estão nos planos aí para poder chegar no mercado. Vamos dar uma olhada aí nesses 5 SUVs que estão para chegar aqui no Brasil e com destaque para essas 2 marcas diferentes. A primeira delas é uma divisão de luxo da Caoa Chery, igual acontece com o caso da Toyota e da Lexus, chamada de Caoa Chery Exige, que vai produzir um SUV chamado de LX com um porte de médio para ficar algo semelhante ali a Tiggo 7. Ele vai ter motor 1.6 turbo de 187 cavalos de potência, então a gente está falando da mesma motorização do Tiggo 8, só que na parte de tamanho ele vai ter 4,53 metros de comprimento, 1,85 de largura, 1,70 de altura, e isso a gente já consegue ter ali uma noção que vai ser 3 centímetros mais longo e 2 centímetros mais largo que o Tiggo 7, que é o SUV médio da Chery. Na parte de entre-eixos, ele vai ser exatamente o mesmo, 2,67 metros, até que é um espaço bacana. O que a Chery quer fazer no Exige é sofisticação e um pouco de coisas ali relacionadas a luxo, acabamento, diferenciados quando comparado aos SUVs da Chery. Então, por exemplo, na parte de dentro, 2 telas 100% digitais quase que integradas, com 12,3 polegadas, ar-condicionado digital estilo Land Rover com sistema touchscreen, câmbio com acionamento por botão, então não tem nenhum tipo de alavanca ali, é botãozinho mesmo que você vai usar para colocar o câmbio na posição desejada, além de apliques emborrachados e todos um detalhe que imita até madeira, né? Na parte do painel frontal, portas, para deixar o carro com um ar mais sofisticado. O exterior vai ter lanternas com lâmpadas Full LED, itens como teto solar panorâmico, saída de escapamento dupla e lanternas unificadas, o mesmo que acontece no Tiggo 8, Tiggo 7 e no Arizo também. Então a ideia da Chery é fazer de fato aqui um outro segmento um pouco mais sofisticado. Só não resta saber como que vai ficar a faixa de preço em relação a isso. Próximo da lista, novo Kia Sportage, que ficou com um visual completamente modificado, tá parecendo um carro do futuro. Ele vai vir para tentar brigar com Corolla Cross e Jeep Compass, ambos na configuração híbrida. O que o carro vai ter de novo? Ele ganhou 3 centímetros a mais no comprimento e 1 de largura quando comparado ao Sportage que é vendido atualmente, e vai ter um porta-malas bem espaçoso. Pode ficar entre 526 e 591 litros. O modelo europeu, por exemplo, ele tem ar-condicionado de 3 zonas, então é motorista, passageiro e quem vai nos bancos de trás, multimídia curvada para o motorista com 12,3 polegadas, todos os painéis de instrumentos e a própria multimídia ali com alta resolução, alta definição, 100% digitais, e o câmbio automático do tipo seletor. Basta você girar ali e colocar na posição que você deseja. Na parte de motorização ele pode adotar 1.6 turbo desenvolvido pela Kia e pela Hyundai, só que nesse caso vai ter ali uma opção de motor elétrico também, tornando o carro híbrido. Isso pode gerar em potência combinada até 180 cavalos, junto com o câmbio automático, que pode ser 6 ou 7 velocidades, e dependendo ainda se a Kia resolver fazer alguma mudança, igual ela fez, por exemplo, no New Tucson, que recebeu automatizado de dupla embreagem com 7 posições, ela faça também. Como o modelo vem importado, né? Eu imagino que a configuração vendida lá fora vai ser a mesma configuração vendida aqui no Brasil, exceto se ela fizer alguns ajustes. Já o terceiro da lista é uma coisa completamente diferente. Quem lembra do Renault Megane, que foi um sedã vendido aqui pela francesa no Brasil? O carro ele vai manter o nome, só que vai mudar completamente o teu formato. Ele vai ser um SUV compacto com espaço de SUV médio. O novo Renault Megane, que se transformou aí nesse SUV mega tecnológico e diferente, ele tem 4,20 metros de comprimento.
Só para vocês terem aí uma base, menor que o Jeep Renegade, gente. Então você fala, poxa, uma coisinha pequena. Mas olha o espaço interno, ele tem 2,68. Ele é 4 centímetros maior que o Corolla Cross. Então isso já dá para ver que a Renault gosta mesmo de investir no espaço interno. Até porque Duster é espaçoso, o Captur também, sem contar o porta-malas, né? Que também é um dos maiores. A principal mudança era em toda a sofisticação e tecnologia do veículo, né? Vai ter multimídia curvada de 12 polegadas com diversos recursos e informações sobre o veículo, motorização elétrica, dependendo aí seja vendido até numa versão chamada de Iconic, que hoje é a top de linha, 100% eletrificada, né? Então não vai ter motor a combustão. É ligar o carro na tomada, esperar a recarga, ó, e ir embora. A parte das baterias, por exemplo, elas serão desenvolvidas pela LG. E só para vocês terem uma noção de autonomia, o carro vai conseguir rodar com a recarga ali completa cerca de 470 km. Então dá para você sair de São Paulo e ir até o Rio de Janeiro sem precisar de recarga. A única coisa que a Renault ainda não disse é como que vai ficar questão de motorização, potência. Ela revelou os dados vendidos lá fora, né? Lá na Europa. Mas aqui para o Brasil pode ser que seja ainda um pouco cedo. Só que uma coisa é fato, a Renault está investindo muito mais em qualidade nos seus carros do que quantidade. Tanto que Sandero, Logan e Stepway estão meio que parados no tempo aí, né? Não receberam nenhum tipo de modificação. E essa parte de carros eletrificados está acontecendo no Renault Megane e até o Kwid, que é o pequenininho ali, o compacto da marca, já tem, né, configuração elétrica que também está com os planos aí de ser vendido aqui para nós. Então, dá uma olhada, 2 eletrificados a Renault está querendo fazer. Junto com a aliança Nissan e Mitsubishi, né, eles estão desenvolvendo bastante coisas interessantes aí para cá. Esse quarto também é uma coisa completamente nova, a chinesa Great Wall Motors, que tem a marca Aval e um SUV chamado de Jolyon. Olha que interessante, completamente diferente, né? Essa empresa foi a que comprou a fábrica da Mercedes-Benz aqui no interior de São Paulo, lá na cidade de Iracemápolis, para começar a sua estrutura e vender os teus modelos aqui para nós. Esse carro, por exemplo, aí, ele vai ficar no porte de médio, né? Medindo ali coisa de 4,47 m de comprimento, vai ter um entre-eixos bem espaçoso, 2,70 m, né? Então dá para ver que é uma coisa grande. E um porta-malas ali que fica em torno de 430 litros. Só pra gente aí ter conhecimento, ele está sendo vendido aqui no Uruguai já, com preços que começam ali a partir de 29.900 dólares. Então se a gente faz uma conversão, pode ser que fique em torno de 150 mil reais, 155 assim. Então, se a gente está falando de um SUV de porte médio, que vai vir com bastante coisa aí moderna na parte de equipamento e acessório, 150 mil reais, quem vai comprar Taos ou Compass, Corolla Cross ou até o Tiggo 7, 150 mil é uma faixa de preço um pouco menor, né? Então, se a Great Wall tentar manter um preço abaixo, pode ser que seja uma grande estratégia para tentar atrair a atenção aí do consumidor brasileiro e apostar nessa chinesa, né? Será que você faria essa aposta também de comprar um carro completamente novo aqui no Brasil? A parte de equipamentos vai ter que vir recheada, senão não vai ter jeito, vai acabar perdendo para a concorrência. Então já imagine aí, 7 airbags, multimídia com mais de 12 polegadas, alerta de permanência em faixa, frenagem automática de emergência, câmera 360 graus e todas as outras tecnologias e equipamentos que a gente já conhece em SUVs desse porte aqui. O último da lista pode ser que seja o mais interessante, porque como o carro é nacional, a produção pode ser nacional também, já ajuda bem, né, para você manter o veículo quando a gente fala de custo, que é um SUV da Fiat, Grupo Stellantis. Quem gostou do Pulse e quem é fã de Fiat Toro, pode esperar porque vai vir novidade da marca também no segmento de SUVs um pouco voltados para os médios, que é o Fiat Fastback, até então chamado de Projeto 376. A Fiat chegou a revelar muitas informações sobre esse SUV coupé, que já teve ali até fotos vazadas na internet da parte do interior. A gente consegue ver que vai ficar algo sim com semelhança a Jeep, só que um pouco mais sofisticada, talvez para lembrar quem anda no Compass, né?
então vai ser um SUV acima do Fiat Pulse. Só para a gente ter aí uma certa noção, o carro pode ficar com 4,30 metros de comprimento, motorização 1.3 Turbo Flex, que é a que vai no Renegade, o que vai no Compass e na Toro também, junto com o câmbio automático de 6 velocidades. Ou, dependendo, ela pegue o mesmo que foi no Pulse ali, aquele emprestado da Toyota, CVT, que simula até 7, e coloque aqui no Fiat Fastback. É um projeto, ela não está revelando muita coisa, mas a gente já sabe que o carro de fato está no Brasil, está rodando com camuflagem ali 100% coberta, né, para ninguém ver mesmo, mas é mais uma aposta da Fiat aqui para o segmento dos SUVs. Eu imagino, dando minha opinião, que ele vai concorrer bastante com o novo HR-V, que não é uma coisa compacta, mas também não é médio, então pode ser que fique ali nessa linha, né? O mesmo que acontece com a picape de Fiat Toro, né? Ela não é do tamanho de uma Amarok, não é do tamanho ali de uma Ranger, mas ela é uma picape muito bem vista, estilosa, né? Um visual um pouco mais jovem, esportivo. Pode ser que o carro realmente faça bastante sucesso. Beleza? São essas 5 novidades. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um abraço aí.